Pois é, e a gente vai falar sobre um outro assunto que diz respeito à Eletrobras, mas é a morte trágica da Ana Carolina de Oliveira, que aconteceu no dia 10 de outubro de 2011. Nós estamos aqui com o advogado que defende a família dela, Antônio de Pádua. Boa tarde, doutor Antônio, tudo bem? Bom, por decisão dos desembargadores do Tribunal de Justiça, essa pensão foi reduzida de 5 para 3 salários mínimos. Uma pensão que já era recebida desde janeiro de 2012. Não é isso, doutor Antônio? Qual foi a justificativa para essa decisão? Bom, inicialmente, boa tarde. Boa tarde. Você, Cíntia, boa tarde a todos que estão assistindo o programa. A fundamentação utilizada pelos desembargadores na redução da pensão, do valor da pensão, era que a Ana Carolina, ela não, em vida, não recebia o valor de 5 salários mínimos. E que, teoricamente, a família, para manter o padrão que existia quando a Ana Carolina estava viva, acharam que o valor de 3 salários mínimos era mais compatível com o que ela recebia em vida. Respeitamos a opinião e a decisão dos desembargadores, são grandes conhecedores da lei, embora não concordamos, porque inicialmente há de se ver que por conta da morte da Ana Carolina, adveio alguns problemas para os menores, não só para eles, como também para a mãe, como para o companheiro, que não existiriam caso ela estivesse viva. E outra coisa, doutor, desculpa interromper, qual era a idade dela quando morreu? Ela, ao falecer, ela tinha 21 anos. Ela tinha 21 anos, ela podia receber menos de 3 salários mínimos naquela época, mas ela tinha toda uma vida economicamente ativa pela frente, com expectativa de vida no país que é grande, e ela podia perfeitamente ter um outro destino, uma outra vida. O que acontece? Em relação a essa solicitação que você mencionou, que seria os lucros cessantes, que com a morte os lucros dela cessaram. Certo. Então a gente fez uma média até a vida dela, que vamos supor, para mim eu acho que não, que um brasileiro consegue trabalhar até mais de 70 anos. Certo. Mas a título de lei colocamos até 70 anos. Que é a expectativa, né? de uma vida produtiva a um brasileiro. Porque eu acho que hoje em dia não existe, você consegue trabalhar até muito mais além disso. Claro. Mas isso será julgado no processo principal. Isso existe o processo principal em que será julgado a indenização pelos danos morais, assim como os lucros cessantes. Esse processo que houve a decisão de redução foi apenas da pensão. O que acontece? Quando eu falo que eu não concordo, seria em relação a problemas que, por exemplo, é injusto que o valor que a Ana Carolina recebia em vida não seja repassado apenas a proximidade do que ela recebia em vida, até mesmo porque hoje existem problemas que decorreram com a morte dela, que se ela estivesse viva, tais problemas, principalmente, vou lhe dar um exemplo aqui, de caráter psicológico nas crianças, entendeu? Necessitam de um tratamento psicológico. A Eletrobras não está dando, a única, vamos dizer, assistência que a Eletrobras está dando à família seria apenas essa pensão de 5 salários mínimos, que, modéstia à parte, acho que não é um valor que ofenda a Eletrobras. A Eletrobras é uma empresa que tem um fluxo de caixa muito grande, ela é uma empresa que tem muito dinheiro, entendeu? Acho que 5 salários mínimos é um valor muito inferior, seria um valor muito baixo para ela, pelo acontecimento em si. Lembrando que a empresa foi responsabilizada pela morte. Ainda está em discussão esse problema o que acontece? O laudo pericial da Polícia Civil constatou uma falha no sistema, nos fios, que não deveriam estar por sobre a cruzeta de ferro, eles deveriam estar no isolador e não estavam. E o que acontece? Com isso, a Polícia Civil concluiu que a causa da morte dela foi esse fio estar fora do local. A polícia não tem como dizer quando aquilo aconteceu, mas que aconteceu e que a culpa foi por aquilo. Vamos tentar provar judicialmente a culpa da Eletrobras, até mesmo porque não existe outra explicação. A Ana Carolina era uma consumidora que, no momento, ia passando numa via pública e que, por infelicidade, tocou naquele poste. Que se houvesse tido uma manutenção preventiva, não teria acontecido. A Ana Carolina estaria viva. Estaria cuidando dos filhos dela. Ou seja, a empresa deixou de fazer, para falar de modo bem simples, fazer o seu serviço,
e acabou provocando a morte de uma pessoa. Hoje já está claro que a morte aconteceu em razão desse desleixo, digamos assim, dessa negligência da empresa, mas o que falta ainda é se provar nesse outro processo que a empresa é responsável por ter negligenciado. É evidente, puramente a culpa exclusiva da Eletrobras, porque não há nem como se propor uma culpa concorrente da vítima, porque a vítima, como repito, era uma consumidora, ia de passagem, tocou no poste e de lá veio aquelas cenas horríveis que a gente presenciou aí na televisão, o corpo sendo carbonizado, e por conta dessa negligência ficamos resignados com a decisão. Lógico, pretendemos entrar com o recurso para ver se conseguimos restabelecer o valor de 5 salários mínimos. Vamos trabalhar, achamos o valor justo, entendemos que a decisão do juiz de primeiro grau de deferir o valor de 5 salários mínimos foi acertada, entendeu? Não retirando o mérito e o respeito que tenho pelos desembargadores que proferiram a decisão em reformar. Entendo que eles são conhecedores da lei, repito, e que tem sua fundamentação e tem seu juízo de valor. Mas eu acho que 5 salários mínimos seria o valor mais justo até o final do processo, para manter as crianças com dignidade que elas merecem. Doutor Antônio Prado, vamos ouvir agora uma entrevista do engenheiro da Eletrobras, que fala exatamente sobre esse assunto. A gente viu uma reportagem agora há pouco, e nessa mesma reportagem, o repórter Pedro Bode conversou com o engenheiro e questionou sobre essa redução da pensão. Vamos ver qual é a posição oficial da empresa. A nossa análise com relação a esse assunto, embora seja um assunto voltado mais à área jurídica da empresa, mas hoje, como empresa pública, nós somos obrigados a atuar com recursos até para justificar atos que nós estamos fazendo com relação à indenização. Não que a família não mereça. Com certeza a família receberá a indenização. Agora, até isso tem um procedimento, tem um processo, e a alta gestão da empresa pode responder por vamos supor, uma suposta avaliação que não corresponda ao que é praticado no setor elétrico. Bom, qual é a posição do senhor em relação a... Cíntia, aí o que ele disse basicamente foi apenas de que acha que a família tem razão. Isso é claro. Está líquido como água. Qualquer piauiense que teve acesso ao que aconteceu está vendo aquilo. Em relação a essa diminuição da pensão, que ele disse que tem que ser estabelecido aí de acordo com os padrões, você está entendendo? Foi o entendimento que os desembargadores usaram e que iremos procurar reverter essa situação. Até mesmo porque, para tentar explicar mais ou menos a minha discordância, eu utilizaria aqui um exemplo bem esdrúxulo, mas que serve para exemplificar de maneira simples o porquê que eu acho que deveria ficar os 5 salários mínimos voltado nos problemas que decorreram da morte dela. Vamos supor aqui, vamos ao exemplo, vamos supor um motoboy que receba um salário mínimo, R$ 678. Está trabalhando, de repente um cidadão alcoolizado vem, atropela esse cidadão, ele fica impossibilitado do trabalho precisando de tratamento. É justo pagar R$ 678 para ele, porque era o valor que em média ele recebia, e ele vai ter que se virar para arcar com o seu tratamento? Ou o responsável pelaquilo que aconteceu é que deve ser obrigado a arcar com o que aconteceu, com as consequências que aquele ato causou. Então, não estou dizendo que 3 salários mínimos não sejam suficientes, mas eu acho que o valor de 5 salários mínimos seria o mais justo para manter a dignidade dessas crianças. Entendeu? Acho que é um exemplo que eu estou dando aqui, não tem nada a ver com o caso, mas que serve de certa forma para exemplificar de maneira bem clara qual é a minha resignação em relação à diminuição da pensão. Doutor Antônio, só uma última questão. Além dessa pensão, que é mensal e é destinada aos filhos, né? Sim.
Teve algum tipo de indenização, de ressarcimento? A indenização em relação a esse ressarcimento, que seriam os danos morais e os lucros cessantes, que a gente falou anteriormente, estão sendo julgados em primeiro grau, ainda estão em primeiro grau. O que acontece? Quando nós ingressamos com a ação, solicitamos de imediato, via liminar, o pagamento da pensão. Por quê? Porque as crianças não tinham como esperar o fim do processo, porque não se sabe por quanto tempo esse processo deverá se manter. Então, a gente solicitou em caráter liminar, o juiz de primeiro grau deferiu a liminar e a Eletrobras recorreu dessa liminar em relação ao valor desta pensão. E aí foi quando houve o julgamento do agravo na quarta-feira, dia 22, e onde foi mantida a pensão e, infelizmente, reduzida. Mas ficou mantida, continuarão recebendo os 3 salários mínimos, entendeu? E o processo que propõe essa indenização ainda tramita? Está em primeiro grau, está incorrendo em primeiro grau. A Eletrobras solicitou ao juiz uma nova perícia técnica. É um procedimento que o juiz tem que deferir, porque a Eletrobras tem o direito de se manifestar de todos os meios de defesa admitidos em direito. Então, se o juiz indeferir, seria cerceamento de defesa. Muito acertadamente ele deferiu essa nova perícia. Foi nomeado um perito do CREA. Resta saber se eles aceitam o encargo de fazer essa nova perícia. E após essa nova perícia, a execução dessa nova perícia, será remarcada a audiência e aí o processo andará no seu rito normal, voltará ao rito normal, com as audiências, com a apresentação de provas e testemunhas e por aí vai, debate entre os advogados e aí vai. Ok, doutor Antônio, muito obrigada pela sua entrevista. Por nada, estamos sempre à disposição. Olha, como disse o doutor Antônio, disse muito bem agora há pouco, a gente entende, compreende que a posição dos desembargadores, do modo como foi feita essa redução, é compreensível aos olhos da lei, mas incompreensível aos olhos da sociedade. Até porque o risco que corria a Ana Carolina, corria ela e corria o filho, o Pablo, que à época era um bebê, hoje ele tem 3 anos de idade. São 2 filhos, o Pablo e a Paloma tem 5 e o Pablo tem 3 anos de idade. E o marido, o Francisco Cardoso, os 3 hoje continuam vivendo na casa da mãe da Ana Carolina Oliveira, para a gente entender o nível de dificuldade financeira que essa família vive. Então, esse risco era um risco não para um cidadão, para uma cidadã, mas para toda uma coletividade. Afinal de contas, a rede de energia elétrica serve à coletividade, fazia parte da iluminação pública, então serve a toda a coletividade. E para a gente falar de um modo bem resumido e que é uma linguagem que todos nós entendemos e que com certeza você que está em casa também vai me entender, é muito pouco a gente imaginar que uma vida humana vale só 3 salários mínimos por mês. Seja ela de que cor, que raça, que condição social seja. É muito pouco, é pouco demais. E a gente precisa de uma manutenção correta da Eletrobras, não só em relação aos postes de energia elétrica na Avenida John Kennedy, que é uma avenida de grande circulação em Teresina, mas em todo o estado do Piauí, porque, repito, a Eletrobras não serve a um consumidor, ela serve a toda uma coletividade. Os consumidores dela são os piauienses como um todo. Então, ela é responsável por toda essa rede elétrica que ela oferece nas ruas. E a gente espera pelo menos isso, já que fornecimento razoável está difícil da gente esperar. Então, vamos esperar pelo menos que a manutenção seja correta e que as pessoas não morram em razão da rede de energia elétrica, é o que a gente espera.